Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite a todos aí que estão entrando. Boa tarde, bom dia. Dona Celeste, Dona Núcia, Dona Eliene. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Que Deus derrame a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Jones, e a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O povo está entrando aí. Nós vamos continuar nosso estudo, né? Estamos falando aí da ressurreição dos mortos. Estamos comentando sobre alguns trechos da palavra que falam sobre o destino eterno, né? Nós falamos a semana passada sobre as duas mortes, né? A morte física, a morte espiritual, né? A primeira morte, a segunda morte. Isso tudo é fundamental para a nossa vida e para a nossa salvação, que é o objetivo de Deus, a salvação da nossa alma. A palavra de Deus está aí para salvar a nossa alma. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Então, nós estamos estudando sobre a questão da nossa salvação. Isso é um fundamento poderoso para a intercessão, porque é o primeiro objetivo de Deus com o ser humano, é a salvação da alma do ser humano. Esse é o primeiro objetivo de Deus. Todo o resto, consequência daquilo que Deus faz na vida de um ser humano, mas o alvo de Deus é a salvação da alma. A salvação da alma é a prioridade de Deus. Antes do corpo, Deus está interessado na nossa alma, né? Ele enviou o seu Filho para salvar a minha alma. Para salvar a minha alma, não o meu corpo. Se ele tivesse vindo para salvar o meu corpo não se deterioraria, não pegaria nenhuma doença, não morreria, não passaria pela morte física, mas o interesse e a prioridade de Deus é a salvação da alma. Isso é importante e fundamental para quem ora, para quem intercede, para quem busca o Senhor, para quem ora pelas pessoas, ora pela família, ora pelos irmãos da igreja, pelos pastores. Amém? Então nós vamos orar e hoje nós vamos falar sobre as duas ressurreições, né? A Bíblia descreve duas ressurreições e nós vamos estudar um pouco sobre isso. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa semana de trabalho, por esse dia. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa vida, da nossa saúde, da saúde mental, física, psicológica, da nossa saúde espiritual. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, imploramos a Tua presença no nosso coração, cada um de nós que estamos aqui, né, estudando, ouvindo a Tua palavra, queremos ser ministrados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor. Nos ensina porque só o Senhor tem capacidade de nos ensinar, de colocar revelações no nosso espírito, de convencer a nossa alma. Imploramos, Pai, que o Teu Espírito sonde o nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade dentro de nós para tirar tudo aquilo que é errado, conceitos errados, sofismas, religiosidade. Coloca a Tua mão sobre a nossa vida, nos cobre com o sangue do Cordeiro, Pai, e perdoa todos os nossos pecados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá. Eu vou ler um texto, vamos começar aqui a ler um texto que está em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Diz assim a palavra: Bem-aventurado e santo
é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Então, esse é um texto que está descrevendo a visão do apóstolo João na ilha de Patmos. João está tendo uma visão, uma revelação, né? Existe um anjo que está levando ele, ali do lado dele, está levando ele a essas visões espirituais, tanto do que aconteceu, como daquilo que vai acontecer. Então ele teve a visão no mundo espiritual. E ele está enxergando no mundo espiritual o futuro para quem está no mundo físico. Porque no mundo espiritual não existe dia, não existe hora, não existe minutos nem segundos. O tempo no mundo espiritual funciona com outras regras. Então ali, quando ele está no mundo espiritual, ele foi levado a enxergar muitas coisas, né? E falando sobre o final dos tempos, ele começa a enxergar pessoas que ressuscitaram, pessoas que voltaram à vida, pessoas que estavam mortas fisicamente, mas elas ressuscitaram, né? E ele começa a descrever exatamente o que acontece com essas pessoas que ressuscitam. Então a palavra de Deus é interessante porque a palavra de Deus fala de duas mortes. A palavra de Deus fala de duas mortes, a primeira morte e a segunda morte. A palavra de Deus fala de 2 testamentos, de 2 alianças. A palavra de Deus está falando tudo, tem algumas partes que falam sempre do número 2. E aqui ele está falando da segunda ressurreição, né? Ele está falando da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós não vamos falar aqui sobre escatologia, porque é um assunto muito polêmico e ele demoraria muito tempo para falar. Mas o que é importante sobre esse texto é que existem duas ressurreições profetizadas na Bíblia, né? São 2 etapas onde as pessoas que morreram, elas virão à vida novamente, elas serão ressuscitadas. É lógico que uma pessoa que tem a mente física não entende isso, porque depois que a pessoa morre, o corpo físico dela se deteriora, o corpo físico dela acaba virando pó, porque nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Mas a ressurreição não tem a ver com o corpo físico. A ressurreição já é um milagre em si. Então, guarda bem uma coisa, meu irmão. O Pai vai ressuscitar todo mundo. Todo mundo vai ressuscitar. Não existe um ser humano em todos os tempos que não vai ressuscitar, né? A ressurreição vai acontecer, serão 2 ressurreições. Quem participa, quem ressuscita primeiro, ou seja, a primeira ressurreição, essas pessoas, elas não serão lançadas no lago de fogo, elas não terão a segunda morte, né? Então nós acabamos de ler que sobre essas pessoas a segunda morte não tem autoridade. Essas pessoas não serão perdidas, elas não irão queimar eternamente. Então, quem faz parte da primeira ressurreição está salvo. E ainda mais, essas pessoas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão durante um período que a Bíblia chama de 1000 anos. 1000 anos reinando, é o milênio, o famoso milênio, onde essas pessoas que ressuscitaram em primeiro lugar, eles vão reinar. Então vai acontecer um período de tempo onde as pessoas serão governadas pelas pessoas que ressuscitaram. Então essas pessoas, elas viverão eternamente, elas ressuscitarão para viver eternamente. Não ressuscitarão para morrer eternamente, para viver a morte eterna, a segunda morte, mas elas ressuscitarão para viver eternamente. Então, a primeira ressurreição, né, é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, né? A palavra de Deus
explica isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eu tenho para mim que esse texto, ele traz uma revelação tremenda. Por que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Porque os mortos em Cristo foram aqueles que foram fiéis até a morte. Eles guardaram a fé, guardaram uma vida na presença de Deus, até que eles morreram fisicamente, lutaram pelas suas almas, lutaram contra o mundo, contra a carne, contra o diabo e venceram. Então, uma forma de honrá-los é fazer com que eles venham à vida. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muitas pessoas pensam que a morte é o fim, mas não é o fim. Né? Os mortos em Cristo, por exemplo, eles serão priorizados pelo Senhor. É uma maneira do Senhor honrar a fé que eles tiveram até o fim. É uma maneira do Senhor trazer, né, essas pessoas à vida, porque elas fizeram aquilo que a palavra de Deus dizia para elas fazerem, ou seja, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Mantenha a sua fé até a morte. Então, essas pessoas ressuscitarão primeiro. Né? E as pessoas que estiverem vivas, elas serão transformadas, serão arrebatadas, mas elas não serão transformadas ou arrebatadas sem que antes aconteça a primeira ressurreição. Então, quem coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida até a morte, o próprio Deus colocará essa pessoa em primeiro lugar na ressurreição dos mortos. Então, o nosso esforço, a nossa oração, a nossa intercessão deve ser, primeiro, nós precisamos manter a nossa vida em Cristo, nós precisamos manter a nossa fé viva, nós precisamos buscar ao Senhor, manter a nossa vida espiritual ativa, precisamos continuar conversando com Deus, orando a Deus, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos ter a nossa fé inabalável, manter a nossa armadura, principalmente o capacete da salvação. Porque se ao longo dos anos nós conseguirmos manter uma vida de fidelidade a Deus, de fidelidade à palavra de Deus, então nós estaremos protegidos da segunda morte, estaremos protegidos do lago de fogo. Esse tem que ser o nosso alvo. E depois nós temos que orar para que as pessoas elas se convertam, venham ao conhecimento da verdade e mantenham a sua vida até o fim. Porque uma coisa importante, né, meu querido, é que nós precisamos manter a fidelidade. Não é apenas receber Jesus e aí pronto, acabou. Não, nós precisamos receber Jesus e manter a nossa vida no altar, manter a nossa vida num constante crescimento espiritual, crescimento da palavra, crescimento em relacionamento com Deus. Precisamos desenvolver a nossa salvação. A palavra de Deus diz que na nossa perseverança nós ganharemos as nossas almas. A perseverança é a palavra-chave para que nós possamos chegar na morte física e morrer em Cristo. Morrer em Cristo, para que nós possamos ressuscitar na primeira ressurreição. A primeira ressurreição tem que ser o seu alvo, meu irmão. Tem que ser o meu alvo. Nós precisamos crescer. Por que Deus pede para a gente crescer? Será que Deus pede para a gente crescer nessa vida, nessa terra, para sermos ricos, para sermos poderosos nessa terra, para sermos governantes nessa terra? De maneira alguma, nós estamos nos preparando para uma vida eterna. Estamos nos preparando para uma vida futura. E o preparo envolve a palavra viva e eterna de Deus. A Bíblia diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus ela vai funcionar tanto nessa dimensão de agora, como na dimensão futura.
Então, para você fazer parte da primeira ressurreição, você precisa guardar os mandamentos, você precisa internalizar, se fazer um com a palavra, né? Se alimentar da palavra. O objetivo não é ter muitas riquezas, ter muitas posses nessa vida, porque tudo isso vai passar. O objetivo, meu irmão, é participar da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que ressuscita com a primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, o lago de fogo não tem autoridade. Então, que nós nos esforcemos para participar da primeira ressurreição. Amém? Então, a segunda ressurreição, ela vai acontecer após o milênio. Amém? Então, o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos eternamente. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, meu querido? Então, a primeira ressurreição, quem ressuscita na primeira ressurreição será sacerdote e reinará com Cristo durante 1000 anos. Mas aquele que ressuscita na segunda ressurreição, ele corre o risco de ser lançado no lago de fogo. Porque durante esse tempo, quando o mar devolver os seus mortos, a terra devolver os seus mortos, quando houver essa segunda ressurreição, então os livros serão abertos e cada um será julgado segundo as suas obras. Os livros abertos, eles significam que haverá um juízo de Deus, que é o que nós vamos falar na próxima aula, né? E os livros, eles vão indicar uma sentença, vão ser julgados e haverá uma sentença. E o livro da vida também será aberto depois dos 1000 anos, que é o que João está descrevendo aqui. O livro da vida será aberto e aquele que não está inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, a segunda ressurreição, ela vai acontecer depois dos 1000 anos. As pessoas que forem devolvidas à vida, elas serão julgadas segundo as suas obras. E algumas pessoas serão lançadas no lago de fogo, outras não. Aquelas que estão escritas no livro da vida não serão lançados no lago de fogo. Amém? Então, a segunda etapa fala de um julgamento segundo as obras. A primeira etapa, as pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e reinarão. Na segunda etapa, as pessoas que ressuscitarem, elas serão julgadas segundo as obras. E nós sabemos que nós somos salvos pela fé. Não somos salvos pelas obras. Então haverá duas ressurreições. Aquele que ressuscita na primeira ressurreição foi salvo pela fé. Você manteve a sua fé inabalável até o fim. Até o último suspiro de vida nessa terra, você manteve a sua fé
viva no seu coração. Você foi salvo pela fé. Por isso, aquele que ressuscita na primeira ressurreição não será julgado pelas suas obras, porque ele já foi salvo pela fé. Agora, aquele que está sendo, aquele que ressuscitou na segunda ressurreição, ele será julgado segundo as suas obras. E algumas palavras são interessantes, né? Porque a Bíblia diz que de toda palavra frívola que nós falarmos, nós vamos dar conta no dia do juízo. E aí nós estamos vendo a segunda ressurreição, quando nós, ou as pessoas que ressuscitarem nessa segunda ressurreição, elas serão julgadas pelas palavras que elas falaram, serão julgadas pelas obras que elas fizeram ou deixaram de fazer, serão julgados por tudo de bom e tudo de ruim que eles fizeram. Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. E o livro da vida será aberto. Né? Jesus falou para os discípulos saíram pregando o evangelho, e quando eles voltaram, eles estavam felizes da vida, porque, Senhor, quando nós pregamos o evangelho, até os demônios se sujeitavam pelo teu nome. Quando nós falávamos em nome de Jesus, os demônios se sujeitavam. Então isso trouxe muita alegria no coração do Pedro, do João, do Tiago, do Filipe e do Bartolomeu. Todos eles estavam felizes, porque eles haviam operado o poder de Deus em nome de Jesus. E Jesus chega para eles e fala assim: olha, vocês não deveriam estar alegres, porque vocês estão fazendo boas obras, porque vocês estão expulsando demônios. Vocês não deveriam ficar alegres por causa dessas coisas. Antes, a alegria de vocês deveria ter o motivo dos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Bem, essa é a alegria da salvação. Né? Quando a gente fica alegre, né, nós temos que encontrar o motivo dessa alegria, o motivo do porquê nós estamos alegres. A alegria da salvação é algo que tem que ser preservado, é um sintoma que você valoriza a salvação da sua alma, é um sintoma que eu valorizo e que eu fico feliz sabendo que o meu nome está escrito no livro da vida. Essa alegria é o sintoma claro de que eu estou salvo. Ou seja, quando a minha motivação, a motivação da minha alegria está direcionada para a salvação da minha alma e não para o enriquecimento do meu corpo, e não para o meu nome ser conhecido, e não para o sucesso profissional, sucesso espiritual, sucesso em qualquer área. Não é esse o motivo da minha alegria. O motivo da minha alegria, segundo o que o próprio Senhor Jesus está dizendo, tem que ser o nome inscrito no livro da vida. Então, meu querido, isso é muito importante para quem ora pelas pessoas. Nós precisamos buscar a salvação da nossa alma e, como intercessores, nós precisamos buscar a salvação das pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia das pessoas, que o Senhor salve as pessoas e que elas venham ao conhecimento da verdade, que elas conheçam a verdade, que elas conheçam o Senhor, que elas tenham um relacionamento com Deus, para que elas possam também ter a oportunidade de perseverar até o fim, para que elas sejam salvas. Em Mateus capítulo 13, versículo 47 até o versículo 50, Jesus começa a contar uma parábola que ilustra bem a segunda ressurreição. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando a rede já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meu querido, Jesus está dizendo de uma maneira muito clara, né, nessa parábola, a parábola da rede, né, que lançada ao mar recolhe toda espécie de peixes, que haverá um tempo onde haverá uma separação. Na segunda ressurreição é quando acontecerá essa separação.
É quando os anjos recolherão dos 4 cantos dessa terra. Eles vão recolher os bons e os maus serão lançados no lago de fogo. Isso vai acontecer. Amém? Então esta é a segunda ressurreição. Nós precisamos buscar e estar preparados para participar da primeira ressurreição. Amém? Você sabe que muita gente se prepara para muita coisa nessa vida. As pessoas se preparam para exercer uma atividade, se preparam para ser médicos, se preparam para ser advogados, se preparam para muitas coisas, se preparam para ser pastores. Há um preparo prévio. Antes da pessoa exercer uma atividade específica, é necessário ter uma especialização, e isso é bom, né? Mas eu desconheço alguém que esteja se preparando para um destino eterno. Eu desconheço, eu nunca vi ninguém que está se preparando para ser salvo, que está se preparando para a primeira ressurreição, que está olhando para esses textos e fala assim, olha, eu estou me preparando para a primeira ressurreição. Então eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso prosseguir em conhecer o Senhor, conforme diz a palavra. Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso amar a Deus acima de tudo. Eu preciso me preparar para a primeira ressurreição. Então eu estou me esforçando, perseverando, eu estou me alimentando. Tudo isso para quê? Para que a vida eterna aconteça na minha vida. Nunca vi ninguém falar isso, que está se preparando para a primeira ressurreição. Está se preparando para ser salvo, está se preparando para a vida futura, está se preparando para a vida eterna. Nunca vi ninguém falar isso. As pessoas se preparam para um bom ministério, se preparam para ser um bom advogado, se preparam para ser um bom empresário, se preparam para muitas coisas. Mas é difícil você ver uma pessoa que está se preparando para viver com Cristo eternamente, para reinar os 1000 anos. É difícil, irmão. Então, já que nós estamos lendo isso, que nós possamos meditar nesse texto. Senhor, eu preciso me preparar. Isso é uma decisão pessoal, isso é uma decisão que ninguém pode impor, ninguém pode obrigar, não existe igreja que pode obrigar você a se preparar. Amém? Se você está recebendo essa palavra, então, uma dica importante é que você se prepare para a primeira ressurreição. Nós não somos aqueles que fazem apologia à morte física, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que haverá um tempo, meu irmão, em que acontecerá a primeira ressurreição. E depois de 1000 anos acontecerá a segunda ressurreição. Eu prefiro ressuscitar na primeira ressurreição. É melhor, porque sobre quem ressuscita na primeira ressurreição, sobre estas pessoas, o poder da segunda morte não existe. A segunda morte não vai ter autoridade sobre a minha alma se eu ressuscitar na primeira ressurreição. Que eu seja achado fiel pelo Senhor. Não pelos homens, porque eu não estou nem um pouco preocupado com o que os homens pensam de mim. Eu sugiro que você faça o mesmo. O que as pessoas falam, deixam de falar, problema delas. Mas o que o Senhor fala da sua vida e o que o Senhor fala da minha vida? Amém? Então eu preciso temer o Senhor. Eu preciso viver a fé que o Senhor colocou no meu coração. Eu preciso caminhar segundo aquilo que eu já aprendi da palavra de Deus. Eu preciso praticar aquilo que Deus já me deu de revelação. Eu preciso fazer isso por mim. Não pela igreja, não por um pastor, não por qualquer outra pessoa. Eu preciso fazer isso por mim. Por quê? Porque nós seremos ressuscitados. 100% das pessoas vai ser ressuscitada. Algumas pessoas serão salvas, algumas pessoas serão lançadas no lago de fogo. Então nós precisamos decidir qual destino, qual ressurreição nós queremos, nós almejamos, nós desejamos. Qual é a ressurreição que eu desejo? Amém? Então muita gente acaba escolhendo uma vida física abençoadíssima e aí acaba sacrificando a vida futura, a vida espiritual. Vivem por aquilo que eles estão vivendo hoje, no tempo cronológico, mas esquecem que existe um tempo kairos, existe uma eternidade que todos nós iremos para essa eternidade. Todos nós iremos para essa eternidade, irmão. Eu vou para essa eternidade, você também vai. Qual que é a pergunta que não quer calar?
Quando nós estivermos na eternidade, qual será o nosso destino? O que nós viveremos? Será que nós seremos salvos ou seremos perdidos? Como que está a nossa condição espiritual? Como que está a minha condição espiritual? Então é algo que eu preciso resolver diante de Deus. Eu não preciso resolver isso diante de você ou diante de qualquer outra pessoa. Eu preciso resolver isso diante de Deus. Eu preciso manter a minha salvação diante de Deus. Eu preciso perseverar até o fim diante de Deus. Eu preciso ser fiel até o fim diante de Deus. Eu preciso manter a minha vida naquilo que Deus falou comigo, naquilo que Deus me ensinou, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, naquilo que a palavra de Deus ensina, naquilo que a palavra de Deus ministrou na minha vida. Eu preciso caminhar naquilo que eu alcancei da parte do Senhor. Então os princípios de Deus que estão na tua vida e que estão na minha vida precisam ser praticados. Eu preciso praticar esses princípios. A minha luta tem que ser pelos princípios, em manter a palavra viva no meu coração. Porque a palavra, a Bíblia diz que a palavra é poderosa para a salvação da minha alma. Então eu preciso receber a palavra com mansidão, para que ela seja implantada dentro de mim. E aí sim ela vai salvar a minha alma. A palavra salva a minha alma. Eu preciso internalizar a palavra, viver a palavra, respirar a palavra de Deus. Eu não posso ser apenas um conhecedor mental da palavra. Eu tenho que ser alguém que caminha pela palavra, que pensa pela palavra, que fala pela palavra, que decide pela palavra, que reage pela palavra, porque quando eu ando desse jeito, eu estou preservando a minha alma, eu estou guardando a minha vida e eu estou fugindo do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte eterna. Esse é o salário do pecado, a morte eterna. Não adianta falar assim, puxa, o cara morreu. Ele morreu de Covid, ele morreu ali de velhice, ele morreu de um acidente. A morte física é apenas uma das consequências do pecado, mas o principal salário do pecado, meu irmão, é a morte eterna. A morte eterna é essa morte que nós temos que fugir dela. Temos que nos afastar da morte eterna. Temos que preservar a nossa alma. Então buscar a Deus de todo o nosso coração e buscar conhecer a palavra, viver a palavra, buscar ter relacionamento com Deus é algo vital para que a gente possa escapar da segunda morte. Colocar Jesus em primeiro lugar, irmão. Coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque o capacete da salvação. Tire o capacete de qualquer outra preocupação. Tira o capacete da prosperidade, tira o capacete da saúde física, coloca o capacete da salvação. Porque Deus não te deu um capacete de qualquer outra coisa. Então põe o capacete da salvação e viva pela fé. Você será próspero, será curado, será tudo o que você precisar, a palavra de Deus vai te dar nessa vida. Mas o capacete é da salvação. A mente, o foco tem que ser a salvação. O foco não pode ser a prosperidade. O foco não pode ser a saúde física. O foco tem que ser a saúde espiritual. Tem que ser a salvação da sua alma. Esse tem que ser o seu foco. Uma vez um homem me procurou falando que estava com problemas financeiros. E eu perguntei para ele, você está com problema financeiro? Eu estou perdendo coisas. Pastor, preciso que o senhor ore por mim, preciso que o senhor fale, me ensine, me fale alguma coisa, que eu preciso recuperar o meu patrimônio está se perdendo. E eu falei para ele assim, olha, vamos supor que caia um meteoro agora aqui na nossa cabeça e a gente morra. Eu queria saber se o senhor vai para o céu ou vai para o inferno. A primeira pergunta que eu te faço é essa. Quero saber aonde está a tua alma hoje. E ele ficou olhando para mim e falou assim, olha, eu acho que eu vou para o céu. Tá, você acha que vai para o céu? Então eu quero que você me diga por que você vai para o céu. Por que você vai ser salvo? Eu não quero saber por que você vai ser salvo, mas antes de falar na sua vida física, eu quero saber para onde que você vai se você morrer hoje. Porque eu quero saber da onde que nós vamos começar a aconselhar, a trabalhar aqui. Então eu quero saber, né? E aí ele começa a falar, não, meu pai me ensinou que uma vez salvo, sempre salvo. E eu abri a Bíblia no livro de Apocalipse e mostrei para ele aonde estava escrito que ele estava caminhando para o inferno. Porque a prostituição leva as pessoas para o inferno.
A fornicação leva as pessoas para o inferno. As obras da carne levam as pessoas para o inferno. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçarias, idolatrias levam a pessoa para o inferno. Né? Invejas, iras, levam a pessoa para o inferno. E quando eu li isso para ele na palavra, ele começa a chorar. E ele fala assim: pastor, eu preciso de Jesus, eu preciso nascer de novo, como é que eu faço? Estou desesperado, porque se eu morrer agora... Ele estava preocupado com o dinheiro dele, mas depois que ele leu a palavra de Deus, ele caiu a ficha dele, que aquilo que ele estava preocupado, o dinheiro, o carro, os bens, as posses dele, aquilo perdeu completamente a importância, perdeu completamente aquela prioridade na alma dele. Ele deixou de sofrer por estar perdendo coisas físicas. E aí ele percebeu que existia algo muito mais importante, que ele já estava perdido, estava indo para o inferno. E nós fizemos uma oração para que ele se reconciliasse com Deus, né? Explicamos para ele como que ele deveria viver a vida dele, né? Buscando a Deus e procurando viver os mandamentos, aquilo que Jesus mandou. E esse homem, durante muitas semanas, foi na igreja. E ele, cada vez que ele pecava, ele corria, ele falava: eu quero confessar, eu não quero perder a minha alma. Então, meu irmão, você não vê isso hoje em dia. Você não vê isso hoje em dia. A pregação do evangelho que salva, que livra as pessoas da segunda morte, que leva as pessoas para a primeira ressurreição, é muito raro. Você não vê esse tipo de palavra hoje em dia. Você vê palavra de julgamento, de crítica, de peso, de julgo, ou de prosperidade, de várias coisas. Mas a salvação da alma, que é a prioridade de Deus, é difícil. Por isso que as pessoas vão para a igreja para prosperar. As pessoas vão para a igreja para recuperar aquilo que elas perderam. Vão para a igreja para serem curadas de enfermidades físicas. Vão para a igreja porque elas querem ganhar mais dinheiro, porque elas querem comprar um carro, porque elas querem casar. Elas estão preocupadas com a vida física, não estão preocupadas com a vida espiritual. E a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, é o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus e não o reino da terra. O próprio Jesus falou assim: olha, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. Né? Se o reino dele fosse desse mundo, ele não teria sido crucificado nesse mundo. Né? Ele falou para Pedro: eu poderia rogar ao Pai e ele mandaria um exército de anjos para me livrar dos romanos, para me livrar dos judeus, para me livrar da crucificação. Mas ele se entregou por nós para que nós tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Né? Então, nós precisamos mudar a prioridade. A prosperidade, ela existe, é bíblica, mas ela não pode ser a prioridade. A saúde física não pode ser a prioridade tem que ser a salvação da alma. Enquanto nós buscamos as coisas desse mundo, nós estamos esquecendo da salvação da nossa alma. Então, depois que você é salvo, depois que você mantém a sua alegria da salvação, depois que você mantém um hábito de buscar o Senhor, de buscar a palavra, de viver a palavra, aí você começa a desfrutar daquilo que Deus te dá, desfrutar daquilo que Deus te dá no seu dia a dia. Amém? Mateus 24, 42 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigia. A vigilância não é por causa do diabo, por causa da brecha, por causa da maldição. A vigilância, meu irmão, é para que você não seja pego em um dia, para que eu não seja pego em um dia aonde eu estou em pecado. Eu tenho que vigiar para não cair em pecado. O meu temor tem que ser para não perder a salvação da minha alma, não tropeçar. Né? Jesus falou assim: se a tua mão te faz tropeçar, joga para fora. Porque é melhor você entrar no céu, né, entrar no paraíso sem a mão, do que todo o seu corpo ser lançado no lago de fogo. Então é importante a gente vigiar. A vigilância não é a vigilância: se eu vou perder a minha prosperidade, vou perder minha saúde, vou perder minha família, vou perder meu casamento. Não, a vigilância tem que ser perder sua alma. Jesus não veio para te dar um casamento, Jesus não veio para te dar uma casa, Jesus não veio para te dar um carro. Ele veio para trazer primeiro a vida eterna, a vida na eternidade. Amém? A vida eterna, você vai desfrutar dela na eternidade. Nós temos que chegar na primeira ressurreição, meu irmão. Nós temos que chegar no céu. Temos que chegar no céu.
né? É a única coisa que importa, chegar no céu. Como que nós vamos viver aqui? Está na mão de Deus. Eu vivo os princípios, eu serei abençoado. Eu não vivo os princípios, serei amaldiçoado. Não importa, desde que a minha alma vá para o céu. Né? A Bíblia fala sobre o rico e o Lázaro. Você tem a parábola do rico e do Lázaro. O rico vivia regaladamente a sua vida aqui na terra. Ele tinha abundância, comia do bom e do melhor. O Lázaro desejava comer das migalhas que caía da mesa, né, do rico. E a Bíblia não fala o nome do rico, mas o nome do Lázaro a Bíblia fala. A Bíblia chama aquele homem que era pobre e leproso de Lázaro. Conhecia o leproso pelo nome, mas o rico não. Olha só que inversão. Hoje nós conhecemos todos os ricos pelo nome, conhecemos os famosos pelo nome e pelo sobrenome. Nós sabemos o nome das pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais ricas do Brasil, as pessoas mais ricas do planeta, da América. Sabemos o nome das pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais poder, que têm mais autoridade. São pessoas conhecidas na internet, na televisão. Essas pessoas são faladas todos os dias pelo nome. E o pobre não é conhecido pelo nome. Mas a parábola que Jesus falou é que o Lázaro era o pobre. Então, ele era conhecido pelo seu nome, mas o rico não. Porque os valores de Deus são ao inverso dos nossos. O que nós consideramos como elevado, o que para nós é elevado, para Deus é abominação. A riqueza material, o nome, a fama, isso para Deus é abominação. Para Deus o que importa é um coração quebrantado. Para Deus o que importa é um coração humilde. Para Deus o que importa não é a pobreza ou a riqueza. Para Deus o que importa é a santidade, é a busca, é o quanto alguém ama a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Isso para Deus é precioso. É por isso que Deus vai levar essas pessoas com Ele. É por isso que essas pessoas ressuscitarão primeiro, porque elas foram fiéis, elas guardaram um coração que crê, um coração fiel, fugiram do pecado, fugiram daquilo que levava elas para a morte eterna. Então essas pessoas para Deus são preciosas. O Lázaro para Deus era uma pessoa preciosa. Então, na parábola do rico e do Lázaro, os dois morreram. O rico foi lançado no lago de fogo. O Lázaro, ele estava no seio de Abraão. E o rico, ele pensava assim, puxa, eu gostaria que o Lázaro, o leproso, ele molhasse a ponta do dedo na água para refrescar um pouco a minha vida, porque eu estou queimando nesse lago de fogo. E o rico fala assim, Abraão, permite que Lázaro venha, né, e refresque a minha vida um pouco. E Abraão fala assim, não dá, porque tem um grande abismo entre nós. Então o Lázaro, ele só teve males durante a sua vida terrena, e você só teve benefícios. Agora você queima nessa chama, porque você só buscou, você só priorizou a sua vida física. Você só priorizou a sua riqueza, você só priorizou o seu tempo na terra, o seu tempo cronológico. Você nunca valorizou o seu tempo espiritual, você nunca valorizou a sua santidade, nunca valorizou a sua fidelidade, nunca valorizou o amor a Deus, o amor ao próximo. E agora você queima nessa chama. E o rico fala, então, permite que alguém volte dos mortos para pregar o evangelho para a minha família. E Abraão fala assim, olha, eles têm a lei e os profetas. Por mais que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não acreditariam. Eles vão ter que crer na palavra de Deus para serem salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se com o teu coração você crer e com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, você será salvo. Então, meu irmão, a mensagem do evangelho é para que todos cheguemos à primeira ressurreição. Deus não quer lançar ninguém no lago de fogo. Deus não quer me lançar no lago de fogo. Deus não quer te lançar no lago de fogo. E nós temos o tempo do arrependimento. Para quem morre fisicamente, o tempo do arrependimento acabou. O tempo do arrependimento é o tempo que nós vivemos. E o que é arrependimento? O que eu tenho que fazer durante esse tempo até a minha morte física? Qual é o meu projeto de vida? Eu preciso
experimentar a metanoia de Deus. O que é metanoia? É a transformação da minha mentalidade. Eu preciso transformar a minha mentalidade. Eu preciso parar de pensar como um ser humano natural e eu preciso começar a pensar como um ser humano espiritual. Uma pessoa que é espiritual, ela já morreu para o pecado. Ela vive para Deus. Um ser humano espiritual, ele se interessa pelas coisas espirituais, se interessa em conversar com Deus, se interessa pelo Espírito Santo, ele se interessa pela palavra. Ele não deixa ninguém roubar isso dele, não deixa ninguém roubar isso do coração dele. Nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhum sucesso, nenhum propósito nessa vida, mas o homem espiritual, ele se inclina para as coisas de Deus e o homem natural não. O homem natural se inclina para as coisas desse mundo. Por isso a palavra de Deus diz, olha, você não deve amar o mundo, porque se alguém amar esse mundo, se torna inimigo de Deus. Se você amar o mundo e o que há no mundo, você se torna inimigo de Deus. O rico amava o mundo. Outro homem rico, chegou para Jesus e perguntou, Jesus, como que eu faço para herdar a vida eterna? Como que eu faço para chegar na primeira ressurreição? E Jesus diz assim, olha, você sabe os mandamentos, você precisa obedecer os mandamentos. E ele fala, eu já tenho feito isso desde a minha mocidade, eu obedeço os mandamentos, eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. E aí Jesus fala, só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. E aquele homem era muito rico, então ele se afastou de Jesus, não falou nada, e aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, quão dificilmente os ricos herdarão o reino de Deus. E Pedro fala, quem poderá se salvar então? Se nós somos herdeiros da promessa, se nós somos filhos de Abraão, se nós temos o destino da prosperidade sobre a nossa vida, quem pode se salvar? Não é verdade? Então, qual é o problema? O problema não é a riqueza, o problema é o amor à riqueza. O problema é que o coração, ele está preso na riqueza. O coração, ele valoriza, prioriza a riqueza física. Ele não está disposto a renunciar para ganhar a vida eterna, não está disposto a obedecer. Se Deus pedir para você alguma coisa, se Deus falar assim, olha, o teu carro, você está muito ligado no teu carro, sacrifica o teu carro, vende o teu carro. Será que você vende o carro? A tua casa, você acha que a tua casa foi você que conquistou, né? Então, vende a tua casa, vai morar de aluguel? Será que você faria isso? Então, como que está o nosso coração em relação à riqueza? Como que está o nosso coração em relação às coisas desse mundo? Por isso que as pessoas que não têm muitas propriedades, não têm muitas posses, elas não têm essas distrações desse mundo, elas não estão envolvidas com as riquezas, elas não têm medo de perder nada. Né? Por isso Jesus falou assim, se alguém não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se alguém não renuncia, isso não quer dizer uma vida de pobreza, uma vida de miséria, isso quer dizer que um coração livre das coisas desse mundo, não pode ser manipulado pelo inimigo, não pode ser manipulado pelo diabo. Ninguém pode manipular uma pessoa que não tem nada a perder. Então quem vai ser salvo é uma pessoa que já está desvinculada com as coisas desse mundo, que já renunciou, que já morreu. Ela já está morta em Cristo Jesus e já ressuscitou em Cristo Jesus. Essa pessoa reinará com Cristo. Mateus 24, 13 diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 39 diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Que mais? A Bíblia diz assim, em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne. Então, como que eu tenho que viver essa vida? Deus está mais preocupado com o meu coração, com o teu coração, do que com o meu exterior.
do que com as coisas que eu tenho, do que com a minha aparência, com a minha roupa, com o dinheiro no banco, com aquilo que eu tenho. Deus está mais preocupado no meu crescimento espiritual, num coração quebrantado, num coração arrependido, num coração disposto a aprender, um coração disposto a jogar o orgulho para longe, um coração que não está preocupado em perder ou ganhar nessa vida, um coração que só tem a preocupação de se santificar, de manter a sua vida diante do Senhor. Então, uma pessoa que crucificou a sua carne, uma pessoa que não vive atrás de paixões, atrás de concupiscência. O que é concupiscência, pastor? Concupiscência é desejo exagerado de prazeres. Amém? Deus quer te dar a alegria da salvação. Mas para que a alegria da salvação seja colocada sobre a tua vida e sobre a minha vida, eu preciso renunciar aos prazeres da carne. A alegria da salvação é melhor do que os prazeres da carne, porque a alegria da salvação vai trazer paz, vai trazer liberdade, vai trazer salvação. A alegria da salvação, ela tem que ser mantida dentro de nós. Por isso o salmista fala, Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Eu tenho que desfrutar daquela alegria de estar salvo. E quando você descobriu que você estava salvo, você não sentiu uma paz. Quando você se batizou nas águas, você não sentiu uma paz. Naquele momento, você estava experimentando uma leveza, algo leve, a alegria da salvação. O Espírito Santo tinha tornado a minha vida, a tua vida leve. E de repente a nossa vida começa a ficar uma turbulência, começa a ficar pesada. E Hebreus capítulo 13 diz assim, você tem que lançar fora todo o peso, todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada nessa vida. Você não pode ficar embaraçado, não pode carregar nenhum peso. Você precisa se livrar dessas coisas. Renuncia dentro de você essas coisas. E você vai desfrutar de uma alegria que ninguém pode tirar. A alegria que Jesus veio trazer. Amém, meu querido? Então, nós precisamos, viver para Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu tenho que me considerar morto para o pecado. Nós morremos para o pecado. Quando nós nascemos de novo, a antiga vida ficou para trás, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então o pecado não pode ter mais poder sobre a minha alma, o pecado não pode mais determinar o que eu faço, o pecado não pode determinar o meu humor, o pecado não pode comandar minhas atitudes, o pecado não pode controlar os meus desejos, porque eu já morri para o pecado. Você já viu um morto reagindo? Você já viu um morto ficar ofendido? Você já viu um morto ficar irado? Você já viu um morto começar a ter desejo de prazeres, ficar fissurado em alguma coisa, em algum vício? Não, morto não sente nada. Morto não é controlado pelo ambiente. Morto não sente nada. Considerai-vos mortos para o pecado. Esse é o nosso alvo. Eu tenho que me considerar como quem já morreu para o pecado. Bem, um dia alguém me perguntou, por que você não bebe? Está todo mundo bebendo. Fui numa festa da empresa que eu trabalhava e as pessoas estavam bebendo. Meu chefe vira e fala assim, por que você não bebe? A igreja não deixa, teu pastor não deixa você beber? Eu falei, não, eu posso beber, se eu quiser eu bebo, não tem problema nenhum com isso. Por que você não bebe? Porque eu não quero, não tenho vontade. Morto não tem vontade de beber, morto não tem vontade de fumar. Morto não tem vontade de fazer, de se prostituir. Morto não tem vontade de saciar algum desejo da carne, porque a carne está morta. A carne deixou de comandar. Amém? Então nós temos que nos considerar mortos para o pecado. Mas eu tenho que me considerar vivo. Tenho que me manter vivo em Cristo Jesus. A minha vida agora tem que ser uma vida espiritual. A minha vida tem que ser com prazeres espirituais. Ou seja, o prazer da palavra de Deus, o prazer de alguém se arrepender dos seus pecados, isso traz alegria no céu. Essa é a alegria que eu tenho que ter, de ver alguém se arrepender dos seus pecados, alguém que está liberto do pecado, alguém que está liberto desse mundo, alguém que nasceu de novo. Essa tem que ser a minha alegria. Então, a minha alegria tem que mudar. Eu não posso mais ficar feliz por causa do dinheiro, feliz por causa de uma conquista, feliz por causa da minha carreira, feliz por causa do meu sucesso.
Eu não posso mais ficar feliz por causa de rede social, irmão. Eu tenho que estar feliz porque, primeiro, meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho que estar feliz por causa da alegria da salvação que Deus me deu. Eu tenho que estar feliz porque as pessoas estão se arrependendo, estão se salvando, elas estão mudando, Deus está salvando muita gente. Então, isso tem que ser o meu alvo, o meu objetivo, porque um dia todos nós viveremos eternamente. Amém? Então, grava bem essa palavra. Haverá 2 ressurreições. Eu preciso lutar. Eu tenho que me esforçar para fazer parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é o nosso alvo, meu irmão. Quando você estiver orando por alguém, quando você estiver clamando a Deus por uma pessoa, nós temos que alinhar as nossas orações com o coração de Deus. Não posso orar para que uma pessoa prospere e ela vá para o inferno. Não tem sentido. Senhor, traz dinheiro, e se o dinheiro, essa pessoa ama o dinheiro, como que ela vai ser salva? Ela não será salva, porque ela vai estar servindo a mamão. Então eu estou intercedendo para que ela prospere. Deus não vai financiar a ida de uma pessoa para o inferno. Deus não vai fazer isso. Então a minha intercessão tem que ter um propósito. Primeiro, uma prioridade, a salvação da alma. A salvação da alma é o motivo primário da minha oração. Isso está lá em Timóteo, né? Quando Paulo fala, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões, né? Ações de graça pelos homens, por todos os homens, e principalmente por aqueles que se acham investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Vida quieta, sossegada, em piedade e honestidade. E ele fala, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a prioridade da intercessão é a salvação da alma. A prioridade da intercessão é a transformação de um homem natural para um homem espiritual. A transformação do coração, de um coração de pedra para um coração de carne. É que a revelação, ela chegue no espírito daquela pessoa, ela nasça de novo, que ela consiga ter, né, os olhos espirituais abertos, os ouvidos para ouvir a palavra, os ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha e encha a vida dessa pessoa. Esse é o alvo primeiro da nossa intercessão. Salva, Senhor. Salva. A salvação. O Senhor deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, meu irmão? Então, segue, né, essas dicas da palavra de Deus. Haverá 2 ressurreições, né? Que você se esforce para participar da primeira ressurreição. Sobre essas pessoas, a segunda morte não tem autoridade alguma. Ainda que haja a segunda ressurreição, essas pessoas já estão salvas eternamente. Vão viver eternamente com o Senhor. Amém? Que esse seja o nosso alvo, o nosso objetivo de vida. Sermos salvos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra renova a nossa vida, renova a nossa fé. Obrigado, Pai, porque o Senhor pode alinhar, pode corrigir, pode readequar o nosso interior. O teu Espírito pode tirar de nós todo o peso, todo o embaraço, toda a preocupação com as coisas desse mundo, com as finanças. E o Senhor coloca tudo no lugar. Te agradecemos porque o teu Espírito coloca as prioridades dentro do nosso interior. Perdoa, Pai, porque nós invertemos as prioridades. Achamos que o Evangelho serve só para nos prosperar, que o Evangelho serve só para trazer saúde física, e nós esquecemos da salvação, não usamos o capacete da salvação, e ficamos preocupados com tantas coisas, Pai, e todas elas serão tiradas, essas coisas físicas serão tiradas, mas nós queremos pedir que o Senhor nos coloque novamente no caminho da salvação, que o Senhor coloque o meu coração alinhado com o teu coração,
Que o Senhor me coloque, Pai, no caminho da vida eterna, o caminho estreito que é da vida eterna. Me coloca nesse caminho, Pai. Eu imploro que o Senhor me busque, da onde eu estou, Pai, para onde eu fui com as minhas próprias pernas, desviando-se do caminho da vida eterna, Pai. Eu quero que o Senhor me corrija. Eu te dou essa liberdade, Espírito Santo, de me convencer das coisas que eu estou errado, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos e nos ensina a orar da maneira correta, nos ensina a orar para que as pessoas sejam salvas antes de serem libertas e curadas, que elas encontrem, Senhor, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu querido, minha querida. Semana que vem a gente vai encerrar esse assunto, né? Mas nós vamos continuar falando sobre a questão da vida eterna, porque a gente tem que voltar para os princípios, voltar para os fundamentos da palavra, e esse é um fundamento poderosíssimo. Nós vamos falar semana que vem do nosso corpo glorificado. Com que corpo nós voltaremos à vida, né? O corpo glorificado. Esse é um estudo tremendo também, e aí a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da sua vida, que Ele te dê a paz. Amém? Que você tenha uma semana leve, uma semana tranquila, cheia da presença de Deus. Que o Espírito Santo conduza a tua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais.